Bom dia, muito bom dia, o nosso Luz da Manhã. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso Luz da Manhã. Esse nosso programa diário de encontro com Deus, esse nosso programa diário de comunhão com Deus, de falarmos um pouco da Palavra de Deus, de bebermos um pouquinho mais a cada dia uma gotinha de mais esperança, uma gota de alegria, porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa esperança que nunca morre. E hoje nós temos um um convidado super especial, e eu já vou pedir para você aí que vai entrando, para você pegar o seu aviãozinho e já compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Multiplica, vamos multiplicar essa bênção que hoje vai ser sensacional. Nós temos um convidado que é um filho de Deus, uma pessoa iluminada, uma pessoa que é um exemplo para tanta gente. Vamos ver se ele já está aqui. Não, ele não está aqui ainda, mas vamos esperar então. Ele deve estar chegando, ele está num fuso horário diferente. E a gente falou a semana inteira de disciplina. Ontem nós falamos de disciplina espiritual, não é? E hoje nós vamos encerrar o nosso assunto de disciplina, falando de a vida espiritual. E hoje nós vamos falar dos 7 eu sou, quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? E eu vou trazer uma pessoa iluminada, uma pessoa que eu admiro e respeito demais, embora eu nunca tenha convivido com essa pessoa, mas somente pelos testemunhos que as pessoas me dão sobre essa pessoa são motivos suficientes para eu querer estar perto dele, para eu querer seguir o exemplo dele. Cheguei, eu já vou te chamar, meu amigo, eu já vou te chamar agora, eu vou chamar aqui o Luiz Paulo Machado, um missionário, que é um exemplo, uma pessoa espetacular, e vocês vão conhecer essa pessoa. Seja muito bem-vindo, vamos esperar ele entrar aqui. Está entrando, cadê ele? Cadê o LP? Cadê você? Ele está entrando, mas para vocês terem uma ideia, eu tive com o LP chegando. Olá, Chegou, que coisa boa! Seja muito e aí? bem-vindo ao Luz da Manhã. Obrigado. Vamos ajeitar aqui. Aqui tá bem entrando na madrugada aqui no Havaí. Ai, ai. Olha, primeiramente eu quero te agradecer. É uma honra para mim ter você aqui. Eu já te falei, nós não tivemos convivência de estarmos presentes e eu não tive esse privilégio de conviver com você tanto assim. Mas a minha admiração por você é pelos testemunhos que me deram de você. E eu acho isso tão lindo, sabe por quê? Porque é isso que nós devemos ser para as outras pessoas. São as outras pessoas que vão testemunhar o Jesus que nós temos em nós. E você É é verdade. isso para mim. Oh, Você é isso para mim. Então, assim, olha, tudo que falam de você, tudo que falaram de você para mim, me fizeram gostar de você, gostar da Tatá, admirar vocês e querer estar com vocês. Trazer um pouco da sabedoria de vocês para mim. Né? E eu tive com você presencialmente 2 únicas oportunidades. Eu já te falei que a minha voz audível aqui, né, de sair da zona de conforto, e a outra foi na sua despedida, quando você foi anunciar que você iria abandonar tudo para seguir a sua carreira de missionário. Naquele dia eu chorei porque, assim, meu Deus, era a oportunidade que eu ia ter de conviver com essa pessoa e agora você vai embora.
Mas o que Olha. que aconteceu? Me mostrou e confirmou a grandeza e a nobreza do seu coração. Hum, Porque você tinha dinheiro, você tinha prestígio e você estava largando tudo para viver um mandamento que devemos considerar os outros superiores a nós. E você ia efetivamente exercer esse mandamento que era servir, se desprender de tudo seu, largar o seu eu, colocar o seu eu na cruz e deixar Jesus efetivamente ocupar o trono da sua vida. E naquele momento, se eu já gostava de você, se eu já admirava você, eu admirei muito mais. hum. Sabe por quê? Porque você vivia uma vida de buscar fama mesmo, de buscar dinheiro, de buscar reconhecimento, e de repente você ouviu um chamado de Deus para você ser igual a Ele. Então, isso me marcou profundamente. Então, se hoje, eu vou te falar uma coisa, se hoje eu sou uma pessoa cristã, se hoje eu tenho uma intimidade forte com Deus, se hoje eu sinto essa conexão forte com Deus, você foi uma das pessoas que falou assim, meu Deus, se ele conseguiu fazer isso, eu também consigo isso. Se ele conseguiu Amém. colocar, se ele conseguiu colocar o eu dele na cruz, eu também quero isso para mim. Porque quando eu fui para o Método CIS, e o Paulo Vieira passou perto de mim, eu falei assim para ele, você é a sua melhor coach. E eu não podia pagar o pacote Golden Belt, eu estou acabando de pagar meu pacote agora. Isso aconteceu em 2017. E eu trazia isso na minha veia também, de buscar poder e fama e reconhecimento. E hoje eu não busco isso. Hoje eu não busco isso e você me ajudou a selar isso, sabe? Você me ajudou a selar isso. Não é isso que eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar é a salvação das pessoas, sabe? Eu acho lindo você e a Tatá fazendo isso. E no nosso jejum É, de 48 horas, nosso jejum que a gente acabou de fazer, só reforçou isso. E a minha admiração por vocês aumenta cada vez mais. Eu oro pela vida de vocês, para que vocês amém. sigam sendo Jesus para as outras pessoas, tá? Então, assim, minha gratidão enorme por você estar aqui. É uma honra realmente tê-lo aqui. Eu abro agora para você, o espaço é seu. Obrigado, amiga. Quem está falando aqui, Leda, fez formação comigo. Que bom, gente. Estou vendo aí algumas pessoas conhecidas e muito bom ouvir isso, sabe? Mas receber o carinho, né? O carinho dessas palavras. Isso é importante, né? Na nossa caminhada, porque isso faz muita diferença a gente poder ser inspiração para outras pessoas, né? E essas 48 horas que a gente ficou junto no fim de semana passado também foram muito gostosas. Foi muito bom te conhecer melhor, né? Nessas 48 horas, onde a gente pôde ter essa intimidade com Deus de uma forma mais profunda, né? Essa conexão turbinada. Olha a Vânia ali também. E foi maravilhoso, foi muito bom ter você. A gente, né, você também trouxe bastante coisa boa pra gente, né, sempre contribuindo, né, sempre participando e trazendo ali uma palavra firme, né, que você trouxe em alguns momentos. Então, eu fico muito feliz pelo convite, né, e por poder falar de algo tão poderoso, né, que é a identidade de Jesus, né? Para nós Sim, que somos coaches integrais sistêmicos, a gente sabe que a crença, a nossa crença, ela nos traz os nossos resultados, né? Então, sim, tudo aquilo, né, todas as minhas crenças, elas acabam se realizando na nossa vida de uma forma ou de outra, né? Crenças de identidade, crenças de capacidade e crenças de merecimento. Então é importante a gente entender o poder dessas crenças de identidade e saber que a crença de identidade que mais afeta na nossa vida, antes da nossa mesmo, é a crença de identidade em Deus.
né? Pois quando nós realmente conhecemos Deus, quem Ele verdadeiramente é, isso afeta na nossa identidade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, né? Lá em Gênesis 1 e 2 fala isso, né? Então, como é que eu vou me conhecer se eu não conheço a quem eu fui criado, né? A imagem e semelhança de quem eu fui criado. Eu preciso conhecer o meu Criador, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer Deus, senão eu não consigo, senão eu nunca vou conseguir me conhecer verdadeiramente, né? Então, a base da crença de identidade de qualquer ser humano é a crença, é saber quem é Deus, né? Saber quem é essa trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, né, como você pediu, fiquei muito feliz com o convite, e até porque essa palavra, né, que eu ministrei no grupo lá de 48 horas, ela foi muito forte para mim também, né? Porque a gente faz o estudo, a gente traz a palavra e as fichas caem, né? E as revelações vêm, né? Preparando aqui a palavra, já estava vindo coisas novas, né? Então é sempre bom, né? E saber quem nós somos também, né? Quem eu sou, quem é você, Luzinete? Quem, né? Vocês que estão aí acompanhando agora, é importantíssimo sabermos quem nós somos, né? Então, se eu puder já começar, eu posso começar já a trazer a palavra, Luzinete? Ou Claro, você quer falar? claro que pode. Pode? Claro que pode. Eu só faço uma pequena oração antes, e aí eu vou Ah, tá. fazer, já que vamos abrir a palavra, e aí você começa, tá? Vou orar rapidinho. Querido amado Amém. Deus, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando de Ti, Pai. Abre os Amém. nossos corações agora, nossa mente, para que nós tenhamos o perfeito entendimento da Tua voz através do Luiz Paulo, Pai, para Amém. tocar e trazer transformação de vida, Pai, a todas as pessoas que estão aqui ouvindo e que vão ouvir depois, Pai. Abençoa o ministério, a vida da Tatá e do LP, para que eles possam continuar sendo Jesus para todas as pessoas que cruzam o caminho deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, antes de começar. Aqui atrás está meio escuro, tá, gente? Eu procurei um lugar do quarto aqui que não atrapalhasse o sono da minha amada. Hoje ela sentiu assim bem cansadinha, assim, ela foi dormir mais cedo assim que o normal e eu não quero atrapalhar o descanso dela. Bom, A gente então está te vendo vamos lá. normal. Vamos lá. Como? A gente está te vendo normal, não está escuro, não. Aqui atrás, né? Bom, que bom que eu botei aqui um abajurzinho aqui, botei mais luz. Aqui tá bem na entrada assim, ela não tá pegando essa luz ali, né? Ela tá dormindo e tô evitando de colocar luz nela. Bom, vamos lá, né? Essa é uma palavra que veio no meu coração quando eu comecei a fazer o livro de João no projeto Bíblia para Iniciantes, né? Então, sempre antes de entrar num novo livro, eu faço uma pesquisa, eu faço estudos, eu pego vídeos, eu pego várias referências, né, sobre o livro que eu vou entrar. Então, dentro do projeto Bíblia para Iniciantes, que a ideia é ler a Bíblia toda, né, e entender as conexões com o Antigo Testamento, o contexto, né, trazer algumas revelações, né, compartilhar alguns entendimentos. Aí está sendo bem legal, né? Então, hoje já tem mais de 1.300 e poucas pessoas que eu envio, né, através da lista de transmissão no WhatsApp, tem Telegram também, tem YouTube e tem Spotify também. Então, se alguém que está ouvindo aí se interessar, depois só manda um direct que eu incluo aí na lista de transmissão. Amém? Amém. Bom, então, fazendo esse estudo para o projeto, eu constatei algumas coisas bem interessantes do livro de João. E uma delas é que
o livro de João é o livro que mais fala da identidade de Jesus, que mais traz essa clareza da identidade de Jesus, né? E ele, durante 7 vezes, Jesus fala de si mesmo, trazendo uma declaração de quem ele é, fazendo ali uma metáfora, certo? Então, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, 7 vezes ele faz essa declaração, eu sou, né? E ninguém melhor do que Jesus para falar dele mesmo, né? Porque muitas pessoas falaram também de Jesus, né? Alguns de forma inspirada pelo Espírito Santo, né? E falando verdadeiramente quem Jesus era, e outros não, outros falando besteira, né? Falando coisas erradas de Jesus. Mas o próprio Jesus falou mais de 20 vezes sobre quem ele era, né? Aqui em João. Mas dessas 20 vezes, só 7 vezes que ele falou assim, se comparando com alguma coisa, né? E antes de eu falar essas 7 vezes, eu quero que a gente abra lá em João, se você tiver sua Bíblia aqui, você pode acompanhar João 8, versículo 24. Jesus, ele fala aqui, ele traz uma versão desse eu sou, só que esse eu sou aqui não está entre esses 7 que eu vou trazer, tá? Esse eu sou, por que eu quero trazer esse eu sou aqui? Porque ele é o eu sou com todas as letras maiúsculas e é o mesmo eu sou que tem lá em Êxodos 3:14, onde Deus, falando com Moisés, né, e Moisés pergunta, né, como eu vou, qual o seu nome, como que eu vou falar, né, e Deus falou assim, diga que eu sou o eu sou, né? Então Jesus, ele faz a mesma coisa aqui, ele fala, né, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Né? Ele fica só no eu sou, ele não continua, né? Se não credes que eu sou, assim como o próprio Deus falou para Moisés, ó, eu sou. Não tem, né, o que falar, eu sou. E no versículo 28 ele diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, e ele se intitulava, né, um título que ele falava de si mesmo, Filho do Homem, né, porque ele veio como homem. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Também da mesma forma. De novo, ele repete aqui. Né? E ele continua, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aí ele fala uma terceira vez nesse capítulo, que é lá no final, no versículo 58, e ele fala, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eles estavam querendo apedrejar Jesus, dizendo, como assim você pode falar de Abraão, que você, né, esteve com Abraão, se você nasceu agora, né? Então, ele fala, olha, antes de que Abraão existisse, eu já existia. Né? Então ele fala, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu criei todas as coisas. Né? Então ele fala a verdade, ele vem trazer a verdade de quem ele é, mas muitas vezes as pessoas não entendiam essa verdade. Tá? Então eu quero trazer agora os 7 eu sous, né? Onde Jesus fala de quem ele é. Então o primeiro eu sou está lá em João 6, versículo 35, 48 e 51. Né? Ele fala 3 vezes. E é interessante, ele fala aqui, eu sou o pão da vida.
né? No versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. E o interessante é que ele faz essa declaração para as pessoas logo depois dele ter feito a multiplicação de pães e Sim. peixes, né? Então, muitas das pessoas, vendo essa multiplicação, né? Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou ali 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestas, né? E Aham. aí as pessoas começaram a procurar ainda mais ele, né? Porque ele deu um banquete para aquelas pessoas. E ele falou para aquelas pessoas, olha, eu sou o pão da vida, né? O pão do céu, o verdadeiro pão que desceu do céu, né? Porque o pão que Moisés deu para vocês foi um pão temporário, um pão que alimentava, né? Mas depois você sentia fome novamente. Mas ele fala que eu sou o pão da vida. Quem Aham. vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Sei. Uau! Então, o que que Jesus quer dizer com isso, né? Ele está falando aqui de alimento, de proteção, de provisão, de maná. Ele é a nossa provisão. E aí, Luzinete, só um testemunho pessoal, né? Quando você fala assim que eu abri mão de tudo e tal, né? Do sucesso. Realmente eu estava na melhor fase, né? Da minha vida, profissionalmente, a minha carreira, financeiramente, né? Tava muito bem realmente. E um dos desafios maiores para que eu realmente abrisse mão de tudo era entender isso daqui, né? O provedor que eu tenho em Deus, né? Deus, ele é meu provedor, né? Ele é o meu pão. E eu tinha um pouquinho de receio, eu falava com a Thaís, né? Porque a Thaís ela já queria há muito tempo que eu tivesse tomado essa decisão, né? A Thaís é uma Aham. mulher maravilhosa, uma mulher sábia, ela é super dominante e ao mesmo tempo ela me respeita em tudo, né? Então, essa decisão, ela já por ela, a gente já tinha vindo há muito tempo, a gente já tinha aberto mão de tudo há muito tempo. Mas Aham. eu ainda tinha essa dificuldade de entender que o meu provedor não sou eu mesmo, não é o meu braço forte, não é a Febracis, não é o TST, que eu era servidor analista judiciário do TST, né? Eu ainda estava de licença, por mais que eu tivesse saído do TST, eu ainda tinha essa segurança. Agora eu já pedi a exoneração, tive que pedir porque eles não continuaram, né, prorrogando a licença. Então eu tinha ali algumas seguranças, né, e que eu não queria abrir mão disso, né? Eu não queria abrir mão. Sim. Mas chega um momento que o chamado é tão grande e que a gente entende quem é Deus e a gente se prostra e obedece, né? Então, eu cheguei a esse momento de entender que Deus é o meu provedor, né? Prova de Mais fé. do, mais do que o dinheiro, porque é desafiador hoje, né? Porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? E aquela coisa, né, da carreira. Mas quando a gente entende que Deus é o nosso provedor, né? Que Jesus é o pão, isso facilita demais. Uma decisão como essa que eu tomei, que eu e minha esposa Hum. tomamos, né? Hum. É um desafio? É, mas a vida é um desafio, não é? Então, que seja um desafio onde a gente obedeça a Deus, né? E não um desafio onde a gente desobedece. Aí o desafio é maior, né? Quando a gente desobedece a Deus, o desafio se torna ainda maior, né? Sim. Porque quando a gente está em obediência, a gente está em proteção, a gente tem a paz interior, né? Pode acontecer o que acontecer, mas nós temos paz. Então, esse eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, lá no versículo 48, né, ele fala novamente, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto. E eles Uhum. achavam, né, que Moisés era maior do que Jesus, né, e falava para Jesus fazer os sinais.
E ele estava fazendo sinais, né? E ele está falando aqui, olha, vossos pais comeram maná e morreram, tá? Este pão, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Então, e ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aqui ele já começa a falar também da crucificação dele, da morte dele. Sim. Que ele daria a sua própria vida. Isso ele falou várias vezes, mas as pessoas não entendiam, né? Bom, enfim. Sim. Esse é o primeiro eu sou. O segundo eu sou, ele vai lá no capítulo 8, versículo 12. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que beleza, gente. A luz. Olha aí. Luz da manhã. A dona Joana tá assistindo também, olha que legal. Grande dona Joana, carinho. Então, olha Ela só. ama você. Ela ama você. A Joana ama. Aliás, eu não conheço ninguém que eu me relacione hoje que não ame você e Tatá. Não conheço ninguém que não ame vocês. Acho que assim, esse carinho que eu tenho é tudo transmissão deles. Né? Olha lá, eu te amo, ela falando. É recíproco. É recíproco. Acho que quando a gente ama muitas pessoas, elas amam a gente de volta, né? Sim. É bom demais sentir isso. E olha só, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E estamos nesse programa aqui, a luz da manhã, né? Um programa... parabéns, viu, Luzinete? Foi pelo que você está fazendo aqui. Trazendo luz, né, para as pessoas. Trazendo, né, para a pessoa começar com uma luz, começar com uma direção o dia. E Jesus falou aqui, eu sou a luz do mundo. E o interessante que eu vejo aqui, que ele está falando não só de uma luz física, né? Ele está falando de uma luz espiritual. Uma luz espiritual. Ele está falando de visão espiritual, ele está falando de clareza espiritual, de discernimento espiritual. Sabe por que eu tenho essa conclusão? Porque logo em seguida, no capítulo 9, ele vai falar... Olha, o capítulo 9 é um capítulo inteiro. Isso é raro de acontecer na Bíblia. Um capítulo inteiro que fala sobre o sexto milagre de Jesus aqui no Evangelho de João, que é a cura de um cego de nascença. E ele fala justamente dessa questão, né, de que as pessoas, elas não veem. João 3,3 fala que é necessário nascer de novo, né, nascer da água e do Espírito. E aqui Jesus está falando, né, claramente ele está dando uma mensagem, ei, vocês são cegos. Vocês estão falando desses cegos de nascença, mas vocês são também cegos. são. Né? Vêm fisicamente, mas não vêm espiritualmente. Então Jesus está trazendo aqui essa luz, essa luz espiritual, essa cura, né, dessa cegueira espiritual, que todos nós nascemos cegos espiritualmente e nós precisamos de nascer de novo, nós precisamos ter o Espírito para que o Espírito abra os nossos olhos, que caiam as escamas, como aconteceu com Paulo, né? Paulo, quando ele foi ali batizado, caíram as escamas e ele tinha ficado lá 3 dias cego, sem enxergar, ele começa a enxergar com clareza e foi aí o maior missionário aí de todos os tempos, né? Escreveu aí muita coisa, foi instrumento para trazer tanta coisa maravilhosa para a gente, né? Inspiração do Espírito Santo, luz. Né? Então, sem essa luz, sem Jesus na nossa vida, a gente vai bater cabeça, a gente tem confusão, precisa ter a luz, gente. A luz, ela é necessária para que nós possamos conhecer, para que nós possamos ter discernimento das coisas, saber que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas,
né? Tem gente que fica batendo a cabeça, brigando com as pessoas. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual, né? Você Isso. trouxe, né, bastante ajuda, né? Contribuiu bastante com aquela sua fala, né? Dentro do jejum aqui de 48 horas que a Thaís convocou, né? Porque você trouxe ali o seu exemplo, o seu testemunho. Poxa, eu fiquei 23 anos, né, batalhando, orando, em oração, porque não dá para você brigar espírito, não dá para você brigar com a pessoa, não dá para você ficar. E tem pessoas que estão aí brigando com pessoas. Então você precisa trazer Jesus para a sua vida, você precisa trazer a luz para você conseguir enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Como Deus Isso. enxerga as pessoas, né? Como ele enxerga? Ele ama as pessoas. Lógico que ele não ama o pecado, né? Muitas vezes entristecemos a Deus. Eu creio que Deus chora às vezes olhando para algumas coisas que a gente faz, mas ele continua nos amando e sempre nos dando uma chance. A gente precisa enxergar isso, a gente precisa olhar com os olhos de Deus. E Jesus, ele veio para trazer isso para as nossas vidas, amém? Amém. Então, E aí, LP, só para reforçar essa parte que é importante, que muitas pessoas hoje se afastam de Deus por estar no pecado. Mas tá. o que eu falo sempre para eles é que Deus, embora odeie o pecado, ele ama o pecador. E Isso ama o mesmo. pecador incondicionalmente. E o pecado nos tira a capacidade de enxergar as coisas erradas. Então, Deus quer nos salvar sim, mas ele precisa que você saia do pecado. Ele precisa que você saia Exatamente. do pecado, mas vá a ele mesmo pecando, porque Isso. ele vai ser a luz da sua vida e você vai passar a enxergar as falhas, os erros que você está cometendo. Não é isso? Perfeito. Então, assim, as pessoas acham que tem que estarem prontas, tem que estarem curadas para ir a Jesus. Não, você vai a Jesus para você se curar, para que você obtenha a luz da vida, e é a luz da vida, a luz de Deus, que vai revelar o pecado onde você está, e aí você vai sair dele. Perfeito. E o pecado, ele traz trevas, traz morte, né? Então é justamente precisando de Jesus para realmente sairmos disso, né? Eu me lembro que quando eu me converti no começo, né, eu não entendia, às vezes as pessoas falavam, libertação, né, é importante você trazer libertação para a sua vida, e eu não entendia isso, poxa, eu sou livre, né, mas hoje eu entendo, né, que eu estava cego ainda, porque eu não via que eu ainda era escravo do pecado, então ainda tinha coisas dentro de mim que à medida que eu fui me aproximando da luz, me aproximando de Jesus, eu fui me santificando, né? Me parecendo cada vez mais com Ele. Quem diria que um dia eu ia querer casar sem ter relação sexual antes? Eu achava isso loucura, né? Então eu precisei de trazer Jesus, né, para ter esse entendimento, né, e para trazer isso para minha vida, isso uma coisa que traz benefícios para o meu relacionamento até hoje, né? Porque tudo aquilo que a gente planta, né, fora do casamento, antes do casamento, a gente colhe dentro do casamento. Então, muita coisa Deus ele veio trazendo de revelação, consegui enxergar porque eu me aproximei de Jesus, né? Mas antes eu Sim. olhava e achava loucura, né? Como? Isso daí é maluquice, isso daí não existe e tal. Então, realmente precisa dessa luz para que a gente possa inclusive enxergar o pecado, né? Sim, Porque, sim, né? só através, só através. E é assim, olha, quanto mais perto de Deus você está, mais impuro você se sente. Quanto mais Exatamente. distante de Deus você está, mais puro você se sente. Por quê? Porque Ele é a luz. Ele é a luz que vai te revelar. Então, você precisa se aproximar cada vez mais de Deus para que você para que a luz dele revele o pecado que você ainda comete. Porque ele é a santidade, e a santidade dele é enorme, que reflete, quando reflete na gente, dói os nossos olhos, de tão claro, de tão limpo que ele é, não é? E isso é uma disciplina diária, buscar isso todo dia, não é? E que nós possamos refletir essa luz para as pessoas, né? Que a gente possa refletir
a luz de Jesus, e que sejamos luz também, né? Porque ele fala para que nós também sejamos luz, né? Que seja a luz dele, que reflita através das nossas vidas. Bom, a terceira vez que ele falou eu sou, foi em João capítulo 10, versículos 7 e 9. Né? No versículo 7 ele falou assim, ele está falando de ovelha, de pastor e etc. Ele está trazendo esse linguajar, né, bem simples, né, para os ouvintes dele entenderem bem. E ele falou, olha, eu sou a porta das ovelhas. Né? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, essa porta, ele fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, essa porta é uma porta que traz salvação. Amém? Amém. É uma porta que traz salvação. Nós só vamos ser salvos se nós optarmos por entrar por essa porta, né? Hoje que Jesus veio, hoje que nós temos acesso a Jesus, né? As pessoas que realmente não tiveram acesso, por isso que esse trabalho missionário, né, é tão importante. Né? Jesus ele só vai voltar quando todos tiverem tido acesso, né? Quando naquela geração, ele só vai voltar na geração em que naquela geração todos tiverem ali recebido a palavra de Deus, né? Porque, lógico, quem não teve acesso vai ter, a gente confia no julgamento de Deus que é justo, né? Deus é justo. Então não cabe a nós, mas que tem gente que não tem que não aceita a palavra porque não entende algumas coisas. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo e que a gente tem que confiar que Deus é justo e ele vai fazer a coisa certa, ele vai trazer o julgamento correto. Mas uma coisa é certa, quem entrar pela porta está salvo. Tá? Aceitou, creu em Jesus, e é isso que a gente tem que trazer de bom pra gente. Ok, então hoje a gente tem essa oportunidade, por que eu não vou entrar nessa porta se essa porta vai me levar para a salvação? Por que eu não vou entrar numa porta que é Jesus? E que Jesus só veio fazer coisas boas, principalmente hoje que a gente sabe de tudo que aconteceu. Naquela época as pessoas podiam até ficar em dúvida, né? Quem estava ali olhando para Jesus, será que ele é louco mesmo? Será que ele é o Messias? Né? Mas com tudo aquilo que ele fez, não tinha dúvida, né? As pessoas falavam, mas como que uma pessoa que não vem de Deus pode curar um cego de nascença? Como que uma pessoa que não vem de Deus pode fazer isso, pode falar com essa autoridade? Então tinha ali as provas, né, na cara deles. O próprio João Batista encaminhou, falou para 2 discípulos dele, olha, vai lá e pergunta para me diz se ele é o Messias mesmo. O que Jesus falou? Olha, as obras que eu faço testificam a meu respeito. Só fala para João Batista, né, as obras que eu estou fazendo. Então, assim, a gente tem que entender, essa é a porta que nos leva à salvação. E é uma porta que também traz proteção, né? Porta, quando eu escuto porta, eu me vem em casa, né? Casa é intimidade. Então, eu creio que é uma porta que também nos leva a essa intimidade com o Pai, né? Deus está sempre buscando essa intimidade. Ele sempre quer que nós tenhamos esse relacionamento de pai e filho com Ele. Né? Não é à toa que Jesus trouxe a parábola do filho pródigo, que eu gosto de chamar diferente. Eu gosto de chamar do pai amoroso. Porque para mim a parábola do filho pródigo, ela fala mais forte em relação ao pai, a Deus, quem é esse pai amoroso, porque o filho pródigo tem 2 filhos, inclusive, né? Fala de 2 filhos. Não é só o filho pródigo, é o outro que ficou também, né? Então fala da gente. Então são 2 tipos de filhos. A gente pode se enquadrar num ou no outro, mas ela fala muito claramente o tipo de pai, né? Naquela parábola que Deus é. Um pai amoroso. Um pai que respeita o livre-arbítrio, mas que está ali torcendo, né?
esperando, de braços abertos, o filho voltar para casa. Né? E quando fala de porta aqui, eu fico imaginando aquele filho voltando, a porta se abrindo e ele ali voltando para aquela segurança do pai, estando com o pai e família. É gostoso isso, né? Então, Sim. gente, vamos entrar nessa porta, né? Vamos ter essa intimidade com o pai. Vamos estar em família, vamos estar protegidos, né? Uma porta que nos traz proteção. Amém? E Amém. logo na sequência, ó, versículo 9, ele fala, eu sou a porta. O versículo 10 é um dos meus favoritos da Bíblia, né? João 10:10, que fala da vida Ah, abundante. Para quem... O Paulo Vieira também é um dos versículos que ele mais fala, né? Ele diz que tudo que não é abundância na nossa vida é disfunção, e eu concordo com ele, né? sim. Que Jesus veio para trazer vida e vida e abundância. E logo na sequência, no versículo 11, ele fala o quarto eu sou. Ele fala o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Né? Quem são as ovelhas? Somos nós. Né? Somos nós. Que ouvimos a voz dele e obedecemos. Porque quem não ouve ou quem ouve e não obedece, não está sendo ovelha. Tá? Aí o problema não é com o pastor, o problema é com a ovelha, porque ele é o bom pastor. Se nós realmente decidirmos agir como ovelhas, a gente está o quê? A gente está protegido, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele vê um leão, ele vê uma ameaça, ele protege as ovelhas. E mais, ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. E quando acha, ele regozija, ele chama os amigos para celebrar. É isso que o bom pastor faz. Então a gente não pode desprezar isso. Né? Olha só, o livro de João está trazendo todos os motivos para eu e você entregarmos a nossa vida a Jesus. Olha o que ele é: pão da vida, ele é provisão, ele é luz do mundo, luz espiritual, ele é porta e ele é o bom pastor. Então ele é aquele que dá a vida por nós. Né? Ele é aquele que nos protege, é aquele que nos direciona, inclusive, porque o pastor ele traz direção para as ovelhas. Né? Ele vai à frente, né? E vai chamando as ovelhas e elas vêm. Então, se você tem alguma dúvida, poxa, eu não sei para onde eu vou, faz uma oração para Jesus, Jesus, vai na minha frente, me mostra o caminho. Né? Ou então, às vezes, você tem um desafio, por exemplo, uma entrevista de emprego, você está ali com medo. Fala, Jesus, vai na minha frente, me guia, me protege, né? Trazendo ali direção, autoridade. Amém? Então, Amém. vamos aceitar esse bom pastor nas nossas vidas. Ele repete no versículo 14, ele fala novamente, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e Pelo elas... nome. conhece, e pelo nome, exatamente, pelo nome, uma a uma, amém? É bom demais, né? A Amém. gente saber que Jesus nos conhece pelo nome, nos ama do jeito que nós somos. Isso é Sim. bom demais. Bom, vamos andando aqui, que daqui a pouco o tempo acaba, né? O tempo voa. Eu nem tô Faltam contando. 17 minutos. Falta 17 minutos. Vamos lá. Vai dar tempo. Então, a quinta vez que ele fala aqui, ó, no versículo 25 do capítulo seguinte, capítulo 11, versículo 25. Isso. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele fala isso, gente, justamente um pouquinho antes de ressuscitar Lázaro. Grande amigo dele, Lázaro, que tinha morrido há 4 dias. Ele falou para Marta, Marta, olha só, eu sou a ressurreição e a vida. Porque Marta, quando Jesus falou que Lázaro haveria de ressurgir, haveria de ressuscitar, Marta entendeu que seria, né, para a vida eterna. Ok, Jesus, eu entendo que ele vai
ressurgir na ressurreição, na vida eterna no último dia. Mas Jesus falou para ela, ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E logo em seguida, ele faz ali esse ato, né, de... Inclusive, eu estava fazendo um estudo, Luzinete, e para os judeus, eles tinham a crença, mesmo que errada, né, mas eles acreditavam que o morto, ele ficava com a alma dele pairando durante 3 dias. Sabia Sim, disso? sabia. 3 dias. Eles acreditavam nisso, talvez até hoje acreditem, não sei, mas naquela época existia essa crença forte. Então, quando Jesus chegou no 4º dia, já não havia mais, tipo assim, até a própria Marta falou, não, quando ele pediu para rolar a pedra, tirar a pedra, ela falou, Jesus, não acho uma boa ideia, já passaram 4 dias e ele cheira mal, já cheira mal. Né? Mas Uhum. Jesus com autoridade falou, não, eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí tiraram a pedra e saiu ali Lázaro. Depois de 4 dias já saiu levantado e tiveram que desatar ele, né? Tinha faixa até no rosto, no corpo inteiro, no rosto, etc. E ele veio e reviveu. E ali muitos creram em Jesus. Gente, Jesus ele veio, ele vem, ele diz aqui, eu sou a ressurreição. Se você tem alguma coisa na sua vida que você acha que morreu, não tenho mais esperança, traz Jesus. Jesus vai ressuscitar a sua esperança. Mas aquele sonho ficou lá para trás, não tem mais jeito. Traz para Jesus. Se tiver um propósito em Deus, ele vai ressuscitar e ele vai trazer. Né? Olha quantos exemplos a gente tem na Bíblia. Abraão e Sara, eles já não acreditavam mais, né? Mas Jesus, Abraão com 100, Sara com 90 anos, engravidou. Olha, isso daí eu posso trazer um testemunho pessoal. Eu e minha esposa, nós temos 14 anos, né? E todo mês nós acreditamos. Não temos os nossos filhos ainda, já passamos por uma série de processos, mas a gente tem Jesus, então a gente sabe, não tem morte para isso. Não tem morte para esse sonho. Esse sonho ele vai continuar vivo enquanto a gente estiver vivo, porque Deus falou comigo e me prometeu isso, né, pessoalmente, de uma forma tão clara. Né? Ele poderia ter falado para mim, não, vocês vão ser filhos, vocês vão ser pais espirituais. Tá? Esquece esse negócio de ser pai biológico, vocês vão ser pais espirituais, como Paulo foi, como vários outros, né? O próprio Jesus. Aham. Então, assim, mas ele me trouxe isso claramente. Então, assim, a vida, a ressurreição, a esperança. Então, ele traz aqui um novo nascimento. Ele quer nos surpreender, como ele surpreendeu aqui a Marta e a Maria e ao próprio Lázaro, né? Eu acho que o maior surpreendido de todos aí foi o próprio Lázaro. Imagina, ele estava lá já 4 dias. Imagina Jesus ouvindo a voz de Jesus. Opa, é comigo. Quando Jesus chama, não tem mais morte, não tem. Ele chama, ele traz vida. Se você receber um chamado de Jesus, vai e obedece. Assim como eu e a Thaís, a gente recebeu esse chamado de Jesus, a gente ficou assim, meu Deus, e aí? Vai, obedece. Nós estamos vivendo a melhor fase das nossas vidas. Amém. Sabe, crescendo, nosso casamento está uma bênção cada vez mais, sabe, o nosso objetivo agora é realmente manifestar e refletir a trindade, né, a Amém. unidade da trindade dentro do nosso casamento. Esse é o nosso grande objetivo, de levar essa vida, de levar essa unidade, esse amor para os 4 cantos dessa terra. Amém, Amém? Senhor. Que coisa linda que você falou de unidade. No nosso casamento com propósito, o curso para casais que eu dou, a gente fala muito de unidade, que é diferente de união. Eu achei lindo Exatamente. você falar de unidade, que é diferente. Nós temos que viver em unidade com o nosso cônjuge. Que lindo que você falou isso. Unidade traz força, unidade traz harmonia, unidade traz direção, unidade traz... Eu fico até arrepiado só de falar. Ó. Não sei se dá para ver aí. Mas eu fico arrepiado porque o que a gente está vivendo hoje é algo tão maravilhoso,
é um sentimento assim, porque a gente está na terceira dobra, né? Então a gente tem essa unidade com Deus no nosso casamento. E cada vez os detalhes ficam melhores, né? As coisas vão melhorando cada vez mais. Olha, Joana, exemplo de casal, ser humano, vocês nos fazem viver sempre, exemplo de espírito. Eles são exemplos de Deus. Eles são exemplo e são exemplos, sim, de unidade. Unidade no seu relacionamento. E assim eu vejo que vocês dois estão vivendo um propósito do casamento, propósito de Deus para o casamento de vocês, que é viver um pedaço do céu aqui na terra. Que é amém. essa paz, essa unidade que transcende a tudo. Eu vejo isso em vocês dois. Quando vocês falam, quando vocês estão juntos, eu vejo isso. Eu vejo que vocês vivem realmente um pedaço do céu na terra. Que esse é o principal Amém. propósito de Deus para o nosso casamento. Que bom. LP, Obrigado. temos 10 minutos. 10 minutos, tá? Vamos lá. Acabou de entrar o Inácio aí. Não sei se ele vai ficar. Fica aí, meu irmão. Saudade de você. Meu coach Inácio. Bom, o sexto caminho, perdão, o sexto eu sou de Jesus, ele vai falar lá no capítulo 14. E esse é o famoso, né? O famoso que a maior parte das pessoas conhece esse eu sou aqui. Vamos lá. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Então, gente, caminho. Caminho tá falando de quê? Quem é coach aí sabe, né? Você sai de um ponto A e vai para um ponto B, e o caminho é aquilo que leva você do ponto A para o ponto B. E nós estamos nesse caminho. Até o que a gente vive hoje, a vida natural que nós temos, ela é uma trajetória. E caminho fala disso também, né? Fala de continuidade. Você não vai parar no caminho. Se você ficar parado no caminho, você vai ser atropelado, vai acontecer alguma coisa ali, você vai morrer, né? O caminho é um processo, como a Vânia está falando aí, é um processo. E Jesus, ele traz essa clareza para a gente, né? Caminho, nós precisamos estar nesse caminho. E quando a gente está no caminho, gente, outro detalhe do caminho, outro atributo disso, é que nós estamos protegidos. Porque quando você tenta pegar um atalho, você sai da proteção. Né? O caminho, normalmente, ele tem uma proteção e o atalho não. Vem o lobo mau. O lobo mau vai te pegar. Que nem pegou a Chapeuzinho Vermelho lá. Vai ter um lobo mau ali, se você pegar um atalho. Só que tem muita gente querendo pegar atalho. Gente, não. Se atalho fosse bom, ele era caminho. Não era atalho. Então, assim, vem para Jesus, vai no caminho, tá? E outra coisa, é conexão. O caminho, ele fala de conexão com o Pai. Ele está falando aqui, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. E tem gente que, talvez por falta de intimidade ou por falta de conhecimento, quer mandar recado para Deus. Você não precisa mandar recado porque você tem Jesus. Né? Jesus é o teu caminho a Deus. Então você pode falar diretamente com Jesus. Você pode falar diretamente com o Pai. Ah, não, eu vou pedir para tal pessoa, para tal não sei o quê. Tá? Eu não quero aqui criticar religião nem nada não, mas eu estou trazendo aqui aquilo que é a verdade. Né? Então, Jesus ele veio para ser o caminho e ele veio trazer a verdade. Né? Jesus é a verdade e é a vida. Então, verdade também fala o quê? De revelação. Sim. Revelação. Verdade fala de conhecimento verdadeiro. Verdade fala de libertação. Lembra que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que estar na verdade. Porque se você não trouxer a verdade para a sua vida, você vai estar preso a sofismas, a mentiras. Você vai ser um alvo fácil. Gente, olha, na era que a gente está hoje, da mídia, de tudo, é tanto bombardeio da nossa mente que se a gente não tiver firmado na verdade,
a gente vai ser um bonequinho, né? E o inimigo vai brincar com a gente, com a nossa vida. Então a gente precisa trazer a verdade para viver a vida abundante. Caminho, verdade e vida, tá? Tem que estar no caminho, tem que trazer a verdade para viver essa vida, e essa vida em abundância que Jesus quer trazer para a gente. E muitas vezes a gente acaba não vivendo a vida abundante por ser cabeção, né? Por não Sim. aceitar. E vamos para o último, né? Tem quantos minutos aí? 5 minutos. Vai dar certo. Então vamos. O último, eu sou de Jesus, está no capítulo seguinte, no capítulo 15, primeiro versículo, diz assim: eu sou a videira verdadeira. Uau! O que quer dizer isso? Gente, videira. Quem gosta de uva? Eu gosto de uva. Uva é um fruto maravilhoso. Você gosta de uva? Eu amo uva. Eu acho que eu não conheço ninguém que não goste de uva. Estou pensando aqui, eu Verdade. acho não existe uma pessoa que não gosta. Uva é tão gostoso, né? Uva é docinho, né? Você faz tanta coisa boa da uva, né? O suco da uva. Então, Suco. assim, a videira verdadeira, quando Jesus fala, olha, eu sou a videira verdadeira, ele está falando assim, olha, você quer frutificar, meu filho? Então, cola em mim. Fica comigo. Porque se você quer gerar bons frutos, você precisa fazer parte dessa videira, dessa boa árvore. Porque Jesus falou, a árvore será conhecida pelos seus frutos. Então ele está falando assim, olha, você quer gerar bons frutos? Então você fica aqui, porque eu sou a videira e vós os ramos. Ele fala aqui, outra vez, no versículo 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se você permanece em mim, né, esse ramo vai dar muito fruto, tá bom? Sim. Ah, e outra coisa, e Jesus ele é maravilhoso, né? Ele não traz, tipo assim, ele não fica passando a mão na nossa cabecinha assim, olha, não vai ter problema nenhum, não. Ele fala só, e vai ter poda. Mesmo que se você quer frutificar mais ainda, eu vou podar, né? Tipo assim, ele não vai, o seu galho não vai ser um galho seco para ser jogado no fogo, mas vai ser um galho que está na videira e vai ser podado. Então, essas podas são as provações que a gente passa para que a gente frutifique ainda mais. Tá certo? Então, videira verdadeira fala de fonte, é a fonte da nossa seiva, né? Da nossa vida e que gera os bons frutos. É a base, é a nossa base que nos sustenta, né? E nos gera frutos. Amém, pessoal? Então, Amém. esses são os 7 eu sous. Só fechando aqui com entendimento. Gente, olha só, eu gosto de mostrar isso daqui. Não sei se dá para ver. Ah, a Tá pirâmide. invertido, né? É a pirâmide, só que essa é a pirâmide da identidade. A identidade, ela tem a base da nossa identidade tem que ser Deus. A gente tem que saber quem é Deus, para que a gente possa entender quem nós somos e aí sim entender os outros. Então é uma pirâmide que eu gosto de fazer com Deus na base, eu no meio e os outros em cima, entendeu? Então para você, porque eu vejo assim, Luzinete, que muita gente tem dificuldade de relacionamento. E às vezes você vai Muito. conversar com a pessoa, aí as pessoas culpam os outros, né? Falam, ah, não, mas porque tal pessoa é assim? Ah, porque o mundo é assim? Porque as pessoas são assim, as pessoas são más. Ei, por que você está enxergando a maldade nas pessoas? Talvez você esteja enxergando a sua maldade nelas. Exatamente. Então é importante a gente conhecer Deus primeiro, saber quem Deus é, porque aí sim nós podemos agir como Deus, como imagem e semelhança de Deus, e também olhar para as pessoas como Deus olha. E aí Isso. fica tudo mais simples, fica tudo mais fácil. E aí uma forma, e eu vejo isso em você, é você considerar os outros superiores a você. Quando nós consideramos os outros superiores a nós nos permitimos a ouvi-los,
nós nos permitimos aprender com eles, e até com as nossas crianças isso. Considere a sua criança, seu filho superior a você, que você vai conseguir ouvi-lo. Vai acabar, vai acabar. LP, um beijo, gratidão, vamos